Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua família. Que bom encontrar você aqui. Que bom estar com você aqui. E o nosso encontro é maravilhoso. Quando a gente reúne aqui em nome do Senhor, é maravilhoso e é muito bom, é transformador. Eu quero refletir com você em Êxodo capítulo 32, e eu queria que você deixasse aberto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Êxodo 32. Glória a Deus. Enquanto você encontra e deixa aberto, e aí a gente inicia aqui a nossa conversa sobre isso. Eu espero que o Senhor fale com você. Que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus, amém? Olha, antes da gente fazer a leitura, presta atenção em 2 minutinhos aqui em mim. Vai ser mais do que 2 minutinhos, né? Não são só 2 não. A Bíblia pra gente, ela é o livro que nos conduz, é da onde nós tiramos a nossa inspiração, é da onde nós tiramos a nossa compreensão, é o livro que nos faz compreender a pessoa de Jesus, Deus em sua plenitude. Então a Bíblia para nós é tudo, ela é sagrada. Nós chamamos de a Bíblia sagrada. Ela é sagrada para nós. E a Bíblia, ela é uma revelação progressiva de Deus. Ela não caiu pronta do céu nas mãos das pessoas. Ela é uma revelação progressiva. E essa revelação progressiva passa por 40 autores, por um intervalo de pelo menos 1.500 anos entre a sua primeira escrita até a sua última escrita. Fora que antes de ser escrito alguma coisa, através de uma cultura verbal, essa história era passada de pais para filhos, para que se mantivesse a fidelidade do encontro de Deus com o ser humano, de Deus chamando um homem em Ur dos Caldeus e dizendo: sai da sua terra, sai da sua parentela, eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. E essa história era passada de pai para filho, e depois ela entra em uma cultura escrita, e a gente vai percebendo a maneira gradativa com a qual Deus vai entregando a revelação das Escrituras para o ser humano. Isso é progressivo, isso vai acontecendo, então não caiu pronto, não veio pronto do céu. E como isso vai acontecendo e não caiu pronto, você vai ver que o progresso das Escrituras, eles vão apontar para Jesus. Jesus é o centro de toda a Escritura. Do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Só que isso é uma revelação progressiva. Então, os primeiros homens, os primeiros personagens, homens que inspiram a gente, que inspiram a nossa fé, que inspiram a nossa vivência cristã, homens que lutaram e venceram, esses homens foram contribuindo para a construção dessa história, mas esses homens não são o centro dessa história. Então todas as vezes que você ler a Bíblia, não importa qual livro você estiver lendo, o centro dessa mensagem é Jesus. O centro da Bíblia não é o Moisés, o Josué, o Caleb, o Sansão, o Davi, que seja, qualquer um. O centro de toda a Escritura é Jesus o Cristo. Jesus é o centro da Escritura. E eu sei que a gente acaba tendo uma dificuldade de fazer essa releitura, porque, olha que interessante, quando Jesus encontra os 2 discípulos a caminho de Emaús, lembra-se disso? Logo após a sua morte, ressurreição, os discípulos que estavam em Jerusalém, eles estão voltando para casa, em Emaús. É um trajeto de 11 quilômetros, diz o evangelista Lucas.
E Jesus encontra com eles no caminho, e eles vão conversando no caminho. E a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus fala para eles, citando Moisés e os profetas, o que a Bíblia, o que a Escritura que eles tinham até aquele momento. Eles não tinham de Mateus para frente, eles tinham de Malaquias para trás, eles tinham de Gênesis a Malaquias. E Jesus vai dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus explica para eles o que Moisés e os profetas testemunhavam a respeito dele, de Jesus, porque Jesus é o centro da Escritura. Então o nosso esforço não é para ser como o Josué, o nosso esforço não é para ser como Moisés, o nosso esforço não é para ser como Elias, como Ezequiel, como Jeremias, como Daniel, como quem quer que seja. O parâmetro da nossa fé é para ser como Jesus. O cristão precisa ser como Jesus. Nós não somos como Davi, nós somos como Jesus. Nós não somos como o Elias ou Jeremias ou quem quer que seja, nós somos como Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. O alfa, o ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, é o alvo. Então Jesus é o alvo. E toda vez que você fizer a leitura da Bíblia, seja ela uma leitura no Antigo Testamento, uma leitura no Novo Testamento, não importa, seja como Jesus. Que Jesus seja o centro e o alvo da sua perspectiva cristã. Amém? Glória a Deus. Mas, como eu disse para você, a revelação é progressiva. E na revelação progressiva, você olhando para o Primeiro Testamento, de Gênesis até Malaquias, você vai ver que é construído um sistema sacrificial, que vai levando o homem a se relacionar com Deus através de, muitas vezes, culpa, muitas vezes medo. É um sistema sacrificial que vai empurrando o homem para se relacionar com Deus através disso. Bom, se você for ler, por exemplo, o próprio livro de Êxodo que nós estamos abertos aqui, você vai ver que o Moisés, ele sobe ao monte para falar com Deus, e as pessoas que estão embaixo dizem o seguinte: não, sobe você, conversa você, e o que você ouvir está tudo certo, a gente aceita. Sobe você e fala você. Deus o livre conversar com Deus. Tá doido? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente já está daqui de baixo vendo os trovões lá em cima. De jeito nenhum. Então é medo. É medo porque Deus se manifesta com poder. Deus se manifesta soberano. E a soberania assusta quem é pequeno e frágil. Deus se manifesta com luzes, com trovões, com relâmpagos, e é uma coisa estrondosa. E as pessoas embaixo ficam com medo, muito medo. E o sistema sacrificial, ele também empurra as pessoas para se relacionar com Deus através da sua culpa. E que culpa é essa? É a culpa do pecado. Todos pecaram, todos, não há exceção. E agora o homem, com o seu sentimento de culpa, ele tem um processo para cumprir. E o processo que ele tem que cumprir é oferecer sacrifício. Então tem um sistema sacrificial para te livrar da sua culpa, porque você é culpado. E isso vai fazendo com que o homem passe a se relacionar com Deus através do medo e através da culpa. É o medo de um Deus que se manifesta em relâmpagos, e é a culpa de um Deus que é santo se relacionando com homens falhos e pecadores como nós. E isso vai imprimindo um ritmo e uma cultura. E se você ler de Gênesis até Malaquias, você vai entender qual é esse ritmo e essa cultura. Só que é um ritmo e uma cultura de um povo que não tem a plenitude da revelação.
Porque a plenitude da revelação está em Cristo Jesus, o Senhor. Então, antes de Cristo Jesus, o Senhor, o sistema de relação com Deus é um sistema sacrificial. Depois de Cristo Jesus, o Senhor, que é o sacrifício perfeito e definitivo, substitutivo, que deu a sua vida em favor de todos nós, a maneira de se relacionar com Deus é outra. As pessoas passam a se relacionar com Deus com medo de Deus. Ou as pessoas passam a se relacionar com Deus pela culpa. E o sacrifício diminui, ou pelo menos aplaca essa ira de Deus, a culpa que você está sentindo, porque, puxa, Deus age com rigor, e ai de você, porque Deus age com rigor. Então pecou, ofereça sacrifício, cumpra os rituais, faça tudo o que é necessário fazer. E se você não fizer tudo o que é necessário fazer, saiba que Deus, em qualquer instante, Ele vai aparecer e você vai ser punido por aquilo que você não fez. Ou em contrapartida, você pode, se você fizer tudo bonitinho, tudo certinho, você vai ser recompensado por aquilo que você fez. Cria-se uma relação de recompensa e punição. Até que Jesus chega para a gente e começa a contar uma parábola, como por exemplo a parábola do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos, um filho fazia tudo certo, o outro filho fazia tudo errado. O filho que fazia tudo certo estava do lado do pai, cuidando das coisas do pai. O filho que fazia tudo errado pediu a parte da herança dele e foi embora, e gastou dissolutamente. O menino que foi embora se arrepende e volta para casa. Quando ele volta para casa e pede o perdão do pai, o pai o aceita de volta e o perdoa. O irmão que ficou cuidando das coisas do pai, ele fica irado porque o outro voltou e o pai recebeu ele de volta, e ele não aceita isso. E aí o pai olha para eles dois e diz assim: ó, filho, você que foi embora e que fez tudo errado e que agora voltou para mim, eu não acumulo débitos. Fica tranquilo. Eu não vou te aceitar como empregado, eu vou te receber como filho, porque eu não sou acumulador de débitos. E ele olha para o menino que ficou, e ele diz: e você que ficou aqui comigo, cuidando dos negócios, me ajudando, eu também não acumulo créditos. Eu não sou acumulador de débitos e eu não sou acumulador de créditos. Vocês são meus filhos e eu os amo. A relação mudou. Jesus expressa essa transformação na relação. Deus não é acumulador de débitos e nem de créditos. E se Ele fosse, nós estaríamos perdidos, porque a conta nunca vai fechar. A gente tem mais débito do que crédito. Você ia ficar em déficit, eu tenho certeza, porque eu também ficaria. Eu tenho certeza disso, absoluta, absoluta, absoluta. A relação vai sendo construída a partir de medo e de culpa. E aí eu quero ler com você aqui Êxodo 32, versículo 1. Vamos ler? Êxodo 32, 1. Diz o seguinte, ó: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Você conhece bem o que está acontecendo aqui? O Moisés é o libertador do povo, tira o povo do Egito, eles passam o mar, atravessam em terra seca, maravilha.
O mar depois se fecha, o exército de Faraó, o exército egípcio morrem ali, e o povo sai jubilando a vitória que Deus lhes deu. Bom, agora o Moisés, ele sobe ao monte Sinai, e ele está em conversa com Deus. Deus está falando com ele está falando com Deus, e ele vai passar 40 dias e 40 noites no monte. E o povo que ficou embaixo, o povo que ficou embaixo começa a dizer: olha, eu acho que ele não vai descer mais não, viu? Já passou um tempão, alguma coisa aconteceu com ele, e é melhor a gente se precaver. É melhor a gente se precaver porque a gente tem um objetivo. O objetivo que nós temos é: nós saímos do Egito e nós precisamos chegar em Canaã. Nós temos um destino de saída e de chegada, ponto A e ponto B. Nós sabemos de onde viemos e sabemos onde vamos chegar. O Moisés não vai vir mais. Já era. Moisés não vem. Andar no deserto é suicídio, nós vamos morrer. Sem uma ajuda sobrenatural para nos conduzir por esse caminho, não dá para andar. A gente já sabe. Puxa, se Deus não tivesse feito uma intervenção abrindo o mar, por exemplo, a gente já estava morto. Se Deus não tivesse dado água para a gente beber, a gente já estava morto. Se Deus não tivesse dado comida para a gente comer, a gente já estava morto. Se Deus não tivesse nos protegido do sol, a gente já estava morto. Se Deus não tivesse nos protegido do frio, a gente já estava morto. Então a gente já é consciência natural que nós não conseguimos atravessar o deserto sozinhos. Nós precisamos de uma força sobrenatural para nos ajudar a chegar lá. Estava sendo Moisés e o Deus dele. O Moisés subiu e não desce mais. É o único que conhecia Deus ali bem. Então, Arão, você que é o irmão dele, pode ser o substituto. Faça para a gente um outro Deus que vai acompanhar a gente pelo restante da peregrinação. Então, a relação que esse povo tem com Deus é uma relação de benefício. Eles querem apenas a ajuda de alguém poderoso para poder cumprir os objetivos escusos dos seus corações. É só isso. Olha, eu tenho um objetivo, eu estou saindo daqui de onde eu estou e eu quero chegar lá. E se Deus me ajudar, não importa se vai ser o Deus do Moisés, se vai ser o Deus do João, se vai ser o Deus da Maria, não importa quem seja, desde que me ajude a completar os meus objetivos. Desde que me ajude a chegar onde eu quero chegar. Desde que me ajude a cumprir o trajeto que eu quero cumprir. Não importa que Deus que seja. É uma relação de benefício, porque é uma relação de troca. É uma relação de benefício porque o grande objetivo não é a busca por Deus e pela vontade de Deus. O grande benefício de tudo isso que está acontecendo é o que esse Deus pode fazer por mim em favor do que eu quero que Ele faça. O que esse Deus pode fazer em favor dos meus objetivos? De que forma que esse Deus pode me ajudar? De que forma que esse Deus pode viabilizar para mim algo que eu mesmo não consigo? De que forma que esse Deus pode me dar alguma coisa que eu não tenho? É uma relação de interesse. É uma relação de troca. É uma relação de benefício. Porque isso fecha o tripé que sustenta a construção da nossa religião: medo, culpa e barganha. E troca.
Medo, culpa e troca. Medo porque, afinal de contas, meu Deus do céu, se eu não fizer alguma coisa, o que Deus pode fazer contra mim? A gente já ensina os nossos filhos assim: cuidado, hein, que o papai do céu castiga. E aí o menino já nasce cheio de medo de Deus. Então faça o certo porque papai do céu castiga. Você não faz o certo porque você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Você faz o certo porque o papai do céu castiga. E se o papai do céu não castigar, e aí? A culpa, e a gente vai sacrificando por culpa por causa do meu pecado. Afinal de contas, tudo que a gente está vivendo aqui foi construído por causa do pecado. Jesus veio por causa do pecado. Se não tivesse pecado, Jesus não precisava ter vindo. A igreja existe por causa do pecado, que se não tivesse pecado, não precisava ter igreja. Se o Adão não tivesse pecado lá, nada disso estaria acontecendo. Então a origem de tudo isso é o pecado. Então, como o pecado é a origem de tudo isso, a gente carrega a culpa do pecado, a mesma culpa que Jesus levou sobre si. Jesus levou a culpa, bebeu todo o cálice da ira de Deus, e a gente carrega a culpa do pecado o tempo inteiro nas nossas costas. E aí, para fechar o tripé, a gente bota a troca. Porque agora, qual que é o motor que vai girar tudo isso? O motor que vai girar tudo isso é a troca. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse instante. É o seguinte: eu só quero atingir o meu objetivo. Como é que Deus pode me ajudar a atingir o meu objetivo? Como é que Deus pode me ajudar a chegar onde eu quero? Eu quero ter um salário melhor. Eu quero fazer a minha empresa prosperar. Eu quero fazer o meu casamento dar certo. Eu quero fazer o meu ministério bombar. Eu quero. Como é que Deus pode me ajudar? Qual é o truque? O que eu preciso dar para Ele me devolver? Prosperidade, cuidado. O que eu preciso oferecer para Ele? O que eu preciso dar para Ele, para que em troca do que eu der para Ele, Ele me retribua com alguma coisa? Troca. O que eu preciso lhe oferecer para que a contrapartida me alcance? Troca. E aí a gente vai construindo a nossa relação com Deus em cima do medo, da culpa ou da troca. E o Evangelho de Jesus está o tempo todo tentando nos trazer consciência. Meu irmão, eu vou falar uma coisa, eu queria que você guardasse no seu coração isso, por favor. Esteja interessado em Deus e não no poder de Deus. Porque se você estiver interessado no poder de Deus, quando surgir alguma coisa poderosa do seu lado, você também se prostra diante daquilo. Afinal de contas é poder por poder. É o que eles estão fazendo aqui, é poder por poder. Eu só quero alguém que me ajude. Quem é? Se for Deus, beleza. Se não for Deus, beleza. Desde que tenha poder e me ajude, está valendo. Nós não estamos aqui servindo ao poder de Deus, nós estamos aqui conhecendo o caráter do nosso Pai. Porque no final de tudo isso, a grande ênfase do Evangelho é que você seja como Jesus. E se você não for como Jesus, nada disso adianta. Se Jesus não for a tua inspiração, o teu protótipo, se Jesus não for o Senhor da sua vida, nada disso adianta. Porque o interesse é o poder. O interesse é o poder. Se o interesse for o poder, fica tranquilo, que pode aparecer diante de você alguém que transforma pedras em pães, e você vai aceitar. Porque o interesse não é poder. A gente não serve Jesus, a gente não serve a Deus pelo seu poder. Claro que Ele é todo poderoso, jamais negaria isso. É
maravilhoso, é lindo. Mas a gente serve Jesus porque o seu amor nos transforma. O seu amor nos constrange. O amor de Jesus nos leva à transformação de vida, de caráter, ética, vivência com Deus. Meu Deus do céu. O caminho com Jesus leva você a ser um ser transformado. Faz com que o foco do seu amor mude. Faz com que os desejos do seu coração sejam outros. Faz com que os objetivos da sua vida sejam outros. Faz de você uma pessoa mansa e humilde. E não um estressado egoísta. Manso e humilde. E não soberbo, manso e humilde. Porque o Evangelho vem e te transforma. Meu irmão, se fosse para resolver com poder, Deus resolveria esse negócio assim, ó. Você já parou para pensar? Deus resolveria esse negócio assim, porque Deus é todo poderoso. Se fosse para resolver com poder, Deus resolveria assim, ó. Se fosse para evangelizar, vamos evangelizar aqui Osasco com o poder. É muito fácil resolver. Você pega lá a carruagem do Elias, a carruagem que veio buscar o Elias, sabe? Pegando fogo, aquela coisa toda. Bota uns 2 anjos atrás com um megafone, passando aqui, ó, dando rasante em Osasco, dizendo: convertam-se, que o Senhor está voltando. Eu não dou 3 dias e todas as igrejas estão lotadas. Porque se fosse para resolver com poder, assim, ó, facinho. Se fosse para resolver com poder, inclusive, o próprio Deus já havia resolvido isso. Ele não precisaria vir ao mundo, se fazer servo em forma de homem, e como homem morrer a pior de todas as mortes. Cheio de poder e de autoridade, se curvou, se entregou. O Pedro tinha essa ideia do poder. Quando a turma vem prender Jesus, ele saca a espada e fala: chá comigo, que aqui a gente resolve assim. Imagina ele esperando Jesus comprar a rebelião. Ele não compra. Ele fala: Pedro, se eu quisesse resolver com poder, você entende que se eu quisesse resolver com poder, eu clamaria agora ao Pai, e Ele enviaria uma legião de anjos, e tudo isso estava resolvido. E aí eu vou te falar, eu queria muito que você guardasse isso no seu coração. Você está querendo que Jesus resolva os problemas da sua família com poder? Por quê? Porque você não quer ser um marido melhor? Porque você não quer ser uma esposa melhor? Porque você não quer ser um filho melhor? Aí você está querendo que venha uma intervenção sobrenatural para resolver as atrapalhadas que a gente causa no dia a dia? Você está querendo que Deus resolva os problemas da sua empresa com poder? Faz um curso no Sebrae. Busca conhecimento. Mergulha no negócio. Entende. Peça ajuda para quem é mais experiente. Está querendo que Deus frutifique o seu ministério com poder? Seja humilde. Abrace as pessoas, ame as pessoas. Cuide das pessoas. A gente está esperando uma resolução natural para aquilo que Deus nos designou para resolver e nos deu o seu Espírito para isso. Consegue entender? Deus te deu o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, para que você seja exatamente como Jesus. Porque Jesus é o centro de toda a Escritura, meu irmão. Jesus é o centro de toda a Escritura. Seja como Jesus. Jesus é o centro de toda a Escritura. Não é o Davi, não é o Sansão, não é o Samuel, não é ninguém. Jesus é o centro de toda a Escritura.
Seja como Jesus. Não é falta de poder. Guarda isso no seu coração, por favor. A gente não está sofrendo por falta de poder. Não é isso que a Bíblia ensina a gente, inclusive. O meu povo perece por falta de... Não é por falta de poder. Não. Não estamos sofrendo por falta de poder. Estamos sofrendo exatamente porque o poder tomou no nosso coração um lugar que deveria ser do conhecimento, de conhecer a Deus. Conhecer o Pai e não se relacionar com um ser poderoso. Por culpa, por medo ou por troca. Que o seu sacrifício seja verdadeiro. Que o teu sacrifício seja desinteressado. Porque, meu irmão, Deus não se corrompe, viu? A gente tenta fazer uns negócios esquisitos com Deus, mas Deus não se corrompe. A gente tenta dar um jeitinho aqui, ali, Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor faz aquilo, aí eu vou te dar isso aqui, o Senhor vem lá e pá, eu vou orar assim, o Senhor vem, não sei o quê, aí eu vou fazer um voto assim, aí o Senhor pá. Deus não se corrompe, meu irmão. Você consegue se relacionar com Deus voluntariamente? Você consegue se relacionar com Deus por amar a Deus verdadeiramente? É um amor desinteressado. É uma entrega genuína. O Arão, faz um Deus pra gente aí. Não importa, desde que Ele faça o que a gente quer. Desde que Ele nos ajude como a gente quer. Desde que Ele esteja ao serviço da nossa oração. Aí faz um Deus aí pra gente. Ele precisa tirar a gente daqui e levar a gente lá. Faz aí pra gente. Queria convidar você pra gente ter um minuto de oração, pode ser? Meus irmãos, que alegria assim mesmo, meu coração se enche assim, quando eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz, porque a gente sempre vem aqui trazer alguma coisa, trazer alguma palavra, alguma compreensão. E glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela recepção de vocês. Glória a Deus pela aceitação de vocês, porque a gente para se debruçar de verdade sobre isso. E nunca fomos tolhidos assim. Nunca. Porque a gente entende que aqui é um lugar em que a gente aprende mesmo. Em que a gente se debruça mesmo, porque tem que haver transformação mesmo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para a gente ter um minuto de oração. E eu queria muito mesmo que o seu objetivo, o seu grande objetivo, não seja o poder de Deus. Eu queria muito que você prostrasse o seu coração para que você conhecesse ao Pai. Para que Jesus significasse a sua vida por completo. Sendo o Senhor de tudo que você é. Para que Jesus seja o centro da nossa vida e da nossa esperança. Para que Jesus seja tudo em todos. E meu irmão, se Jesus for tudo em todos,
Você vai se deleitar em Jesus de um jeito tal que você vai compreender que todas as suas necessidades já foram supridas em glória por Cristo Jesus. Você vai entender que você está nos braços do Senhor e que Deus está conosco, Deus está em nós, Deus está através de nós. Você vai perceber que o caráter de Deus, a essência de Deus está disponível a todos nós, para que você seja como Jesus, que o seu desejo seja ser como Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor por misericórdia, ó Deus, e apenas por misericórdia, que o Senhor nos inspire e que o Senhor nos ensine a sermos semelhantes a Ti, ó Deus. Eu sei que a nossa vida é corrida e a gente tem muitos desafios, e a gente apresenta todos os desafios em oração ao Senhor, mas isso não é uma troca não, Jesus. Isso é o Teu povo clamando pela Tua misericórdia, porque no final nós sabemos que tudo é a Sua misericórdia, tudo é fruto do Seu amor e do Seu cuidado para nós. E é por isso que nessa noite de hoje nós estamos aqui para dizer que nós queremos ser como Jesus. Nós não somos o povo apenas que tem o desejo de usufruir do seu poder. Nós somos o povo que quer conhecer a sua essência e o seu caráter. Nós somos o povo que quer conhecer a realidade do Senhor e viver a realidade do Senhor. Então, ó Deus, por misericórdia, Pai, ministra, Senhor, os nossos corações. Ministra os nossos corações para nós sermos como Jesus, para que as pessoas olhando para nós vejam ao Pai que nos enviou, para que as pessoas conversando com a gente percebam o amor e a misericórdia de Jesus, que Jesus seja o centro de toda a nossa vida, de todas as nossas escolhas e decisões, onde formos, o que fizermos, que o Senhor seja o centro de tudo, para tudo. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Coloca-nos no centro do Seu querer, no centro da Sua vontade. Faça-nos compreender o Seu plano e nos entregarmos integralmente a Ele. Nós não queremos a ajuda de um Deus poderoso. Nós queremos a orientação de um Pai amoroso. Nós queremos que o Senhor nos oriente, nós queremos que o Senhor nos diga, nós estamos interessados na Sua voz, nós estamos interessados na Tua direção, porque nós queremos ser como o Senhor, nós queremos cumprir o Teu plano. Então ministra, Senhor, o nosso coração nessa noite de hoje, ministra, Senhor, a nossa vida nessa noite de hoje, fala, Senhor, conosco nessa noite de hoje, é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Aleluias.